Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso gratuito de como lucrar muito na Páscoa. Iremos fazer 5 vídeos para te ajudarem com ideias para você lucrar nessa Páscoa. E hoje trouxemos para vocês os mini ovos recheados, que são aí uma demonstração do seu trabalho para as pessoas conhecerem e virarem seus clientes. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal para você não perder as próximas aulas que te darão um direcionamento para você lucrar muito. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E já vamos começar preparando o nosso creme de leite ninho. Adiciona aí uma panela, uma caixinha de leite condensado. Adiciono aí 3 colheres de leite em pó e eu costumo utilizar a marca Ninho. E vamos dissolver todo esse leite em pó aí nesse leite condensado. E depois de tudo muito bem dissolvido, vamos então adicionar uma caixinha de creme de leite. Misturo tudo novamente. Pessoal, e lembrando que devemos fazer isso em fogo ainda desligado. Só depois de misturar tudo muito bem é que vamos ligar o nosso fogo de médio para baixo para não queimar o nosso recheio. E feito isso, vamos adicionar meia colherzinha de margarina. Aqui estou utilizando a com sal, mas se você preferir pode usar sem sal. Isso não interfere. E agora sim, vamos ligar o nosso fogo e mexer constantemente até o nosso creme ficar bem grossinho. E quando chegar no ponto correto, eu vou mostrar certinho aqui para vocês. E o ponto correto do nosso recheio é esse aqui, quando ele cai em blocos da sua espátula. Depois que esfria, ele fica ainda mais consistente. Agora é só desligar o fogo e transferir ele para um recipiente para esperarmos esfriar completamente. E depois de transferir ele para esse recipiente, vamos então colocar um plástico filme em contato com o nosso recheio. E depois disso eu levei na geladeira e deixei por mais ou menos umas 2 horas lá esfriando. Lembrando que todo o recheio que vamos utilizar em ovos de Páscoa devem estar completamente frios. E agora vamos ao nosso segundo recheio, que é o nosso recheio de chocolate. Que por sinal, esse não pode faltar na sua Páscoa. E aí em uma panela vou adicionar uma caixinha de leite condensado. E agora vamos adicionar 3 colheres de chocolate em pó 50%. E vamos dissolver todo esse chocolate em pó aí no nosso leite condensado. E quando já estiver tudo bem dissolvido, vamos adicionar então uma caixinha de creme de leite. E novamente vamos misturar tudo muito bem. Agora vamos adicionar 100 ml de leite com uma colherzinha de café de amido de milho dissolvido aí nesse leite. Misturo novamente. E agora eu vou adicionar 100 gramas de chocolate meio amargo. E eu estou utilizando chocolate fracionado. Agora sim, depois de misturar tudo, vamos ligar o fogo de médio para baixo. E vamos esperar o nosso recheio chegar no ponto que precisamos. E o ponto correto do nosso recheio é esse aqui, onde ele começa a cair em blocos da nossa espátula. Agora é só desligarmos o nosso fogo e transferirmos para um recipiente para levarmos para esfriar. Lembre-se sempre de colocar um plástico em contato aí com o seu recheio para ele não criar película por cima. E agora é só levarmos por no mínimo 2 horas na geladeira até esfriar completamente. Levei ao micro-ondas de 30 em 30 segundos 200 gramas de chocolate e eu utilizei chocolate ao leite, mas você pode utilizar o meio amargo, o que você preferir. E utilizei também o chocolate fracionado. E depois de completamente derretido, vamos montar as nossas casquinhas. E para fazer os nossos mini ovos de pré-Páscoa, vamos utilizar aí essa forminha de 50 gramas. Ela já vem aí com um silicone e a parte de cima para encaixar, o que facilita muito a montagem dos ovos. E ela também vem a marcação certinha de onde devemos colocar o nosso chocolate. E lembre-se sempre de higienizar as suas forminhas antes de utilizá-las. E vou aí colocando o chocolate até a marcação da forminha.
E feito isso, vamos dar uma batidinha na nossa forma para tirar qualquer bolha de ar. E vamos aí colocando a parte de silicone por cima. E depois de colocar essa parte de silicone, vamos encaixar a outra parte por cima. Dou uma leve pressionada e depois nós vamos virar a forminha para ver se todos os ovos foram preenchidos corretamente. Feito isso, vamos levar por 5 minutinhos no congelador. E passados 5 minutinhos, vamos desenformar as nossas casquinhas. E olha só a facilidade para você desenformar. Se por acaso o silicone ficar um pouquinho agarrado, vai tirando aí com bastante cuidado para você não quebrar a sua casquinha. E os 200 gramas de chocolate deu exatamente para 15 casquinhas dessas. E olha só que gracinha que ficam as casquinhas. E fui aí soltando todas as outras casquinhas. E hoje vou utilizar essa caixinha de 6 mini ovos para a minha pré-páscoa. Mas isso aí é opcional, você pode colocar quantos ovinhos você quiser, pode comprar outro modelo de caixinha e pode também comprar opções bem baratinhas que ficam muito lindas. Claro que quanto menor for o preço do seu custo, maior vai ser o seu lucro. E na hora de contabilizar o preço que você deve vender, você deve levar em consideração também o valor gasto das embalagens. E repeti o processo novamente das casquinhas e coloquei no congelador. E enquanto dá o tempo do preparo, vou aí montando essas casquinhas. E olha só como ficou o nosso recheio de ninho. Um recheio bem consistente aí para colocar nos nossos ovos. E aí você vai ficar misturando aí com uma colher esse recheio para ele dar uma leve esquentada. E você conseguir passar ele aí para um saco de confeitar para você começar a usar. E depois de misturar muito bem, você vai passar esse recheio aí para um saco de confeitar. Eu coloquei somente a metade e depois que terminar, eu completo novamente. E agora vamos fazer o mesmo com o nosso recheio de chocolate. E olha só a consistência desse recheio. E sem falar no sabor delicioso de chocolate, gente, fica perfeito esse recheio. Podem fazer sem medo. E aí depois de mexer muito bem, eu passo esse recheio para um saco de confeitar. E agora sim, vamos à montagem dos nossos mini ovos de Páscoa. Aqui você pode usar sua criatividade e fazer o sabor que você preferir. Aqui vou preparar um de morango, e aí cortei o morango já higienizado e coloquei apenas 2 pedacinhos de morango aí dentro do ovinho, porque ele é bem pequenininho e não cabe muita quantidade. E depois de colocar os pedacinhos de morango, vou aí com o recheio de ninho por cima. E eu recomendo, quando você utilizar morangos frescos nos seus ovos, você montar no dia da entrega, porque o morango ele tem uma validade muito curta. Agora eu vou preparar um de uva, e aí eu corto a uva no meio e coloco aí na casquinha. E novamente eu venho com o recheio de ninho por cima das uvas. Lembrando que essas opções de recheio são apenas uma sugestão, você pode fazer o que você preferir. E agora eu vou montar um de ninho com Nutella. Aí no fundo da casquinha eu adiciono meia colherzinha de Nutella. E em seguida eu venho com o recheio de ninho por cima. O próximo sabor eu fiz meio a meio, metade ninho e metade chocolate. E depois de colocar, eu dei uma ajeitadinha aí com uma colherzinha. Pessoal, na hora que você pega os ovos de Páscoa, se você não estiver utilizando luvas, a sua digital vai ficar marcada aí na casquinha. E isso não é legal, então não aconselho fazer sem luvas.
E agora eu vou montar um somente no sabor chocolate. E agora, para decorar, eu decidi utilizar essa geleia de morango que eu passei aqui para vocês no vídeo anterior. Então, se você não assistiu, depois desse vídeo você corre lá para assistir, que eu trouxe aqui para vocês 2 sabores de ovos trufados, que foi o ninho com morango e também maracujá, que inclusive eu montei até um ovinho aí dessa caixinha com o sabor de maracujá. Então já corre lá para assistir, vou deixar aqui na descrição. E aí eu coloquei um morango em cima para enfeitar. No sabor de uva eu finalizei aí com um pouquinho de leite em pó passado em uma peneira e em seguida coloquei uma uva aí por cima. Coloquei também o leite em pó em cima do morango. Para confeitar o de ninho com Nutella, eu coloquei um pouquinho de Nutella dentro do saquinho de confeitar, fiz um furinho bem pequenininho e fui aí fazendo zigue-zague em cima. Lembrando que a forma de você finalizar fica ao seu gosto, tá, pessoal? Isso é totalmente opcional. E aí no recheio de ninho com chocolate eu também coloquei um pouquinho de leite em pó aí por cima e finalizei com metade de um Kit Kat. O sabor de chocolate eu coloquei um pouquinho de confeitos por cima, mas você pode utilizar M&M, o que você preferir. E agora nós vamos montar o último ovinho aí da nossa caixinha, que é no sabor maracujá, que inclusive eu sou completamente apaixonada por esse recheio. Pessoal, esse recheio é a mesma base de leite ninho, só que no final, quando já está frio, eu adiciono suco concentrado de maracujá da própria fruta. Se você quiser ver como eu fiz, dá uma olhadinha no outro vídeo que eu postei da aula 1, que você vai ver direitinho. Como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição o link para quando acabar esse vídeo vocês assistirem. E eu fiz uma geleiazinha de maracujá, coloquei no fogo uma polpa de maracujá com 2 colheres de açúcar e esperei reduzir. E assim finalizamos a nossa caixinha, pessoal, e me renderam 6 caixinhas dessa com essa quantidade de recheio. E aí eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição, a sugestão de vendas e o valor gasto, tudo certinho para vocês. E eu espero muito que esse vídeo te ajude de alguma forma e mande também para aquela pessoa que você sabe que precisa fazer uma renda extra nessa Páscoa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você não perder as próximas aulas com ideias incríveis para vocês lucrarem nessa Páscoa. E muito obrigada por assistir o nosso vídeo até aqui, pessoal. Que Deus abençoe muito as vendas de vocês e que seja um sucesso. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima!